Olá, graça e paz, meu irmão, minha irmã, tudo bem com vocês? Espero que sim, do fundo, mas do fundo do meu coração. Preparados para receber uma dose de ânimo, uma dose de fé, uma dose de esperança para as vossas vidas, famílias, na criação dos seus filhos, para o fortalecimento da sua alma, da sua esperança, da sua motivação dentro do lar, de posse do nosso kit de fé, bloco de anotação, caneta ou lápis, a Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos traz refrigério para a alma, sabedoria, sobretudo nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e esperança. Orando em família. Estamos no 5º módulo falando sobre a gratidão pela salvação. O tema de hoje, reconhecendo a sua natureza. Uau! Leitura bíblica, livro de Salmos, capítulo 51, versículos 1 a 6. A palavra diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, conforme o teu amor leal, conforme a tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, somente contra ti pequei, e fiz o que era mal aos teus olhos, de modo que justa é a tua sentença, e irrepreensível é o teu julgamento. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que minha mãe me concebeu. Sei também que tens prazer na fidelidade em secreto, e no mais íntimo me ensinas a sabedoria. E o versículo em destaque encontra-se em Salmos 51, versículo 5. Sei que sou pecador desde que nasci, reconhecendo a sua natureza. Preste atenção. Vários dos meus familiares do lado materno tiveram que, em algum momento de sua vida, lidar com a diabetes. Quando era mais novo, este assunto pouco me interessava e até o achava muito chato. Era algo bem distante. Um belo dia, porém, depois de vários médicos me terem alertado que minha glicose estava um pouco alta, recebi o diagnóstico: você é diabético. Desde então, qualquer notícia de tratamento ou de um novo medicamento me interessa. Notícia de cura, de fato, só faz sentido quando se está doente. Assim também é como o perdão. Apenas faz sentido quando alguém se dá conta do seu erro, do seu pecado. Aliás, sabemos que o salário do pecado é a morte. Romanos 6, versículo 23. O Salmo 51 é uma oração desesperada em busca de perdão. Davi era uma pessoa de grande prestígio e sucesso, mas ele errou feio. Apaixonou-se por uma mulher casada e a engravidou, valendo-se do seu poder de rei, conforme 2 de Samuel, capítulo 11. Em seguida, planejou tirar a vida do marido dela. Esse marido, um dos seus melhores homens de guerra, era um cara justo e muito leal ao seu rei. Mesmo assim, Davi o enviou à frente de batalha para que ficasse o mais exposto possível. Assim, a chance de ser morto era grande. O que veio a acontecer? Um profeta de Deus não deixou por menos e se apresentou a Davi. No meio do seu caos pessoal, o rei recebeu uma sentença de morte. Ele não tinha escapatória e entrou em desespero. Arrependeu-se do que fez e recebeu o perdão de Deus. Porém, mais do que uma questão moral, Davi precisou lidar com as consequências do seu erro e de suas escolhas. No Salmo 51, ele descreve sua confusão e angústia diante desse Deus a quem ele amava e servia. Mas, em vez de afastar-se, ele se lançou nos braços daquele que ama e perdoa. Deus era o seu único refúgio. Palavras que alimentam. Meditando no versículo em destaque, eis que nasci na iniquidade. Davi agora vai além do mero reconhecimento de um ou de muitos pecados, confessando que ele não trouxe nada além de pecado com ele ao mundo.
e que sua natureza foi totalmente depravada. Assim, ele é levado pela consideração de uma ofensa de atrocidade peculiar à conclusão de que ele nasceu na iniquidade e era absolutamente destituído de todo bem espiritual. De fato, todo pecado deve nos convencer da verdade geral da corrupção de nossa natureza. A palavra hebraica Yetmatin significa literalmente se aqueceu de mim, Yatian, ou chamam ao calor, mas os intérpretes prestaram muita atenção que ele me concebeu. A expressão sugere que somos valorizados no pecado desde o primeiro momento em que estamos no útero. Davi, então, é trazido aqui, refletindo sobre uma transgressão específica. Aleste um olhar retrospectivo sobre toda a sua vida passada e a descobrir nada além de pecado nela. E não imaginemos que ele fala da corrupção de sua natureza, apenas como os hipócritas ocasionalmente o farão, para desculpar suas falhas, dizendo: pequei, que possa ser. Mas o que eu poderia fazer? Somos homens e propensos por natureza a tudo o que é mau. Davi não recorre a tais estratagemas por se esquivar da sentença de Deus e se refere ao pecado original como objetivo de agravar sua culpa, reconhecendo que ele não havia contraído esse ou aquele pecado pela primeira vez inutilmente, mas havia nascido no mundo com a semente de toda iniquidade. A passagem fornece um testemunho impressionante em prova do pecado original causado por Adão a toda a família humana. Não somente ensina a doutrina, mas pode nos ajudar a formar uma ideia correta dela. Os pelagianos, para evitar o que consideravam absurdo sustentar que todos foram arruinados pela transgressão de um homem, mantinha pela antiguidade que o pecado desceu de Adão apenas por força de imitação. Mas a Bíblia, tanto neste como nos outros lugares, afirma claramente que nascemos em pecado e que existe dentro de nós como uma doença estabelecida em nossa natureza. Davi não cobra isso de seus pais, nem atribui seu crime a eles, mas se põe diante do tribunal divino, confessa que ele foi formado em pecado e que ele era um transgressor antes de ver a luz deste mundo. Portanto, foi um erro grosseiro em Pelágio negar que o pecado era hereditário, descendo na família humana por contágio. Os papistas, em nossos dias, admitem que a natureza do homem se tornou depravada, mas eles extenuam o pecado original o máximo possível e representam como consistido apenas em uma inclinação para o que é mau. Eles restringem sua sede além da parte inferior da alma e dos apetites grosseiros. E, embora nada seja mais evidente na experiência do que a corrupção adere aos homens ao longo da vida, eles negam que permaneça neles posteriormente ao batismo. Não temos uma ideia adequada do domínio do pecado a menos que o concebamos como entendendo-se a todas as partes da alma e reconheçamos que tanto a mente quanto o coração do homem se tornaram totalmente corruptos. A linguagem de Davi soa muito diferente da dos papitas. Fui formado em iniquidade e em pecado, minha mãe me concebeu. Ele não fala nada de seus apetites mais grosseiros, mas afirma que o pecado se apegou pela natureza e todas as partes dele, sem exceção. Aqui a pergunta foi iniciada: como o pecado é transmitido dos pais para os filhos? E essa pergunta levou a outra a respeito da transmissão da alma, muitas negando que a corrupção possa ser derivada dos pais para o filho, exceto na suposição de que a alma seja gerada pela substância de outra. Sem entrar em discussões tão misteriosas, basta que sustentemos que Adão, ao cair, foi expoliado de sua justiça original, sua razão se obscureceu, sua vontade foi pervertida e que, reduzido a este estado de corrupção, ele trouxe filhos no mundo parecidos com o seu caráter. Se algum objeto de sua geração
se limitar aos corpos e que as almas nunca puderem derivar algo em comum, eu responderia que Adão, quando foi dotado em sua criação com os dons do Espírito, não sustentava um caráter particular, mas representou toda a humanidade, que pode ser considerada como tendo sido dotada com esses dons em sua pessoa. E desse ponto de vista, segue-se necessariamente que, quando ele caiu, todos perdemos junto com ele nossa integridade original, reconhecendo a nossa natureza. Recebam essas palavras e esses estudos para a honra e a glória do Senhor. Vamos falar com Deus. Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai. Jesus, pedimos perdão, Pai, por tudo que temos feito contra Ti. Pecamos no pensar, no olhar, no ouvir, no sentir, no externar. Repreendemos pelo Seu amor todo o dardo inflamado do inimigo, todas as setas malignas. Deus, também nós sabemos que só em Ti há perdão e cura de nossos pecados. Apresentamos as nossas vidas, mentes, pensamentos, a nossa família, nossos parentes queridos, a cada um que neste exato momento está se conectando a esta mensagem, que o Espírito Santo entre em nosso coração, em nossa alma e que venha queimar, para que seja para a Sua glória a nossa purificação, a nossa conversão. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço e enalteço para todos sempre, Jesus. Amém. E graças a Deus, graças a Deus. Não hesite, compartilhe esta mensagem, deixe seu like, seu comentário, se inscreva em nosso canal, ative as notificações e até o próximo encontro.